A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Ezequiel capítulo 22, meus irmãos. Velho Testamento, Ezequiel capítulo 22 e o verso 30, que é o título da nossa mensagem. Hoje é o último áudio, é o 7º áudio do estudo Se Pôr na Brecha, né? Eu vi que esse áudio, esse estudo trabalhou muito nos corações, muitas pessoas compreenderam, entenderam muitas coisas, né? Então nós vamos hoje finalizá-lo, né? Olha só, Ezequiel 22:30 diz assim, ó: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Lógico que se Deus não acha ninguém, ele tem que fazer o quê? Destruir mesmo, permitir a destruição. Só que Deus queria que alguém se fosse na brecha, para que ele mesmo não destruísse, né? Ontem nós falamos a quarta historinha, né? Sobre pessoas que se colocaram na brecha por alguém, né? E hoje eu quero falar a quinta historinha, que está em Atos capítulo 8, verso 26 a 40, que eu não vou ler esse texto, ele é muito comprido, né? Porque eu tenho mais historinhas para comentar. Mas, olha só. Essa historinha vai falar de Filipe e o eunuco, irmãos. Você pode meditar na sua casa aí. Atos capítulo 8, 26 a 40, né? Filipe foi um dos discípulos de Jesus. E ele recebeu uma missão de pregar para um eunuco. Esse eunuco estava vindo, né? Ele vinha de uma localidade e ele estava vindo, na verdade, lendo as escrituras. E ele não entendia uma parte de Isaías, né? Aonde falava desse Messias que viria. Era o que ele estava lendo, né? Só que ele não sabia se esse Messias já tinha chegado ou não. Então Filipe falou para ele, ele já veio, já pregou, fez muita coisa e acabou morrendo por nós, mas ressuscitou. Pronto, depois que Filipe passou toda a história para ele, Filipe, ele fez o quê? Ele se prontificou em ajudar aquele homem a encontrar Jesus, porque Jesus é o caminho. Então você tem que fazer o quê? Se pôr na brecha para as pessoas encontrarem esse caminho. Muitas pessoas estão cegas nesse mundo e andando por atalhos, e você pode pegar na mão deles e mostrar o verdadeiro caminho, tá entendendo? Porque você já conhece o caminho, e foi o que Filipe fez. Depois que Filipe mostrou para ele qual é o verdadeiro caminho, aconteceu que ele queria ser batizado, já que tinha que ser batizado também. Aí ele viu uma poça d'água e Filipe foi e o batizou. Olha só, Filipe se pôs na brecha por ele, meus irmãos. A quinta historinha, né? Eu já li a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A sexta historinha, ela vai falar de Atos também, capítulo 16. Vamos lá. Atos 16, do 16 ao 20, que vai falar assim, ó. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verso 18. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram para a praça, e a presença de todos os magistrados, né? E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Eles se colocaram na brecha para, na verdade, salvar aquela mulher, que aquela mulher era escrava de adivinhação para aqueles homens. E eles arrancavam grande lucro dela. O que aconteceu? Paulo acabou com o lucro deles, mas trouxe a salvação para ela, né? Quantas coisas erradas você tem visto por aí afora e tem se calado? Deus quer que hoje você desperte. Ore por essas pessoas. Mas se eu orar pelo meu amigo que tem um bar, vai fechar. Não importa, Deus vai dar outro emprego para ele. Mas de bebida alcoólica, de droga, de cigarro, essas coisinhas, ele não vai viver. Porque Deus vai abençoar a vida dele. Tá entendendo? Então, essa foi a sexta historinha, né? A sétima historinha, nós vamos ler agora em Atos também, 27. Eu não vou ler ela toda, né?
mas é só para você ter um conhecimento. Do 27 ao 44, irmãos, capítulo 27, do 27 ao 44, olha só. E quando chegou a 14ª noite, sendo impedido de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite. O que eu estou lendo aqui para você? Foi quando o barco que estava Paulo e muitos homens naufragou. E naufragando, aconteceu que ele se colocou na brecha para que todas aquelas almas fossem salvas do mar. Vai entendendo? Do mar. Então ele pediu ao segurança: não os mate, porque o segurança, o guarda, ele já tinha puxado a espada, porque o barco afundou, estava todo mundo nadando. Aí ele pensou: eu puxo a espada e mato todo mundo, assim não sobrevive ninguém, já que escaparam, né? Vão escapar. Então Paulo falou: não fere ninguém não. Deus vai te dar todos na sua mão de novo. Paulo conseguiu se pôr na brecha por eles. Quantas destruições ou confusões ou brigas você já viu acontecer e você poderia ter impedido, mas você não impediu? Olha só que complicado, né, meus irmãos? Então, temos que entender que em todo tempo nós temos que fazer a vontade do Senhor, se colocando na brecha pelas pessoas. Jesus também se colocou na brecha, irmãos, em várias vezes. Vamos ver João 10:10? Olha só o que está em João 10:10. João capítulo 10 e verso 10 diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Aí Jesus veio e se pôs na brecha. E aí ele diz: e eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Olha aí, ele se colocou na brecha para você ser salvo. Então por que você está fazendo jogo duro? Por que você, que aprendeu com esses áudios, está fazendo dureza no seu coração? Você não acha que já está na hora de você se pôr na brecha pelo seu marido? Você aí, se pôr na brecha pela sua esposa? Você aí, ó, que está pensando num amigo agora? Isso, se põe na brecha por ele. Ontem mesmo alguém deve ter vindo falar com você de algum problema, de alguma situação. Então vai lá, se põe na brecha por eles. Eu estou te mostrando aqui que Deus vai garantir a vitória. E o que é se pôr na brecha, irmãos? É virar intercessor dele, intercessor dela, orar, jejuar, buscar por aquela pessoa que não tem condições de buscar por ela mesma, porque ela se encontra fraca. Ah, mas ela está fazendo um monte de besteira por aí afora. Não importa, Jesus vai te recompensar. Não olhe dessa maneira, mas olhe com bons olhos, que Deus é contigo, que Deus vai te abençoar, que Deus vai dar a vitória. Você tem que fazer conforme a vontade de Deus, não conforme a sua vontade, de você achar que ninguém merece oração, porque está todo mundo em pecado, então nem você mesmo vai merecer oração, tá entendendo? Então, acredito que você está aprendendo bastante, né? Para finalizar, 1 Timóteo 5:8, vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, olha só. Capítulo 5, verso 8 de 1 Timóteo, está escrito assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, se você não tem cuidado dos seus, nem da sua família, você na realidade é pior do que um incrédulo, do que um infiel. Você negou a fé. Tá entendendo? Então é necessário você dar o sangue por ele, sim, participar de campanhas, ir para vigília, para monte, orar, pregar a palavra de Deus, louvar, fazer de tudo, mas de uma maneira que você possa fazer o quê? Evangelizar por eles, levar a palavra por eles, sabe? Assim Deus vai abençoar a vida deles. Você tem que fazer isso, meus irmãos, a cada momento que você se pôr na brecha por eles. Amém? Espero que você tenha entendido. Esse áudio de hoje ele é curtinho, né, irmãos? Porque é finalizando aquele estudo. Mas amanhã começaremos outro. Amém?